Power Rankings do futebol brasileiro, quem está melhor na temporada do futebol brasileiro até agora, atualizado. Já postamos o primeiro na semana passada e nessa semana eu chego com mais um. Lembrando, mais uma vez, isso aqui é um ranking de força. Não quer dizer que esse clube será melhor na temporada do que os outros. Não quer dizer que esse clube é maior do que outros aqui. E não quer dizer nada além do desempenho até agora, dadas as devidas proporções para esses clubes. Então, começando pela categoria de baixo, pode melhorar, a gente tem o Galo e o Botafogo. São dois times que podem, né, o Botafogo no caso, pode ou não se classificar para a fase final do Campeonato Carioca, o Atlético vai se classificar para a fase final do Campeonato Mineiro, mas são dois times que estão abaixo das expectativas. O Botafogo tem ali, né, na parte real da temporada até agora, que é essa pré-Libertadores, um começo duvidoso, quase venceu a Aurora, acabou tomando um gol no final e o Botafogo não tem apresentado um desempenho significativo assim no campeonato estadual, por mais que o campeonato estadual não seja parâmetro. Vamos lembrar que o Botafogo ano passado foi mal no estadual, todo mundo pedia a cabeça do Luiz Castro, a demissão do Luiz Castro, e depois, quando acabou o Campeonato Carioca e chegou o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O Botafogo foi o melhor time do Brasil, até dado momento, quando o Botafogo acabou perdendo o título. Mas ali naquele trabalho do Luiz Castro, né, que foi o trabalho ali do Carioca, que foi muito mal, foi campeão da Taça Rio, né, que é um prêmio de consolação, e o brasileiro do Luiz Castro foi muito bem. Até ali, muito bem. Dali pra frente, né, depois do Luiz Castro, já também é difícil a gente olhar para muita coisa, né? Então até ali o Botafogo estava dentro do percurso, estava muito bem. Mas nos clássicos nessa temporada, o Botafogo perdeu do Vasco, perdeu do Flamengo, então não tá muito legal esse começo de temporada pro Botafogo, não. A ver como é que o Botafogo vai nessa pré-Libertadores. Dependendo do confronto contra o Aurora, o Botafogo pode ter ali uma consideração maior. Mas também é um clube que nem técnico tem pra temporada. Fica um pouco difícil, fica um pouco complicado essa análise. E o Galo vai também por esse mesmo lado. O Atlético é um time que tem expectativa para ser campeão de coisas essa temporada. O Atlético, é claro que quando entra no Campeonato Mineiro, entra favorito, porque o Atlético é, na teoria, o melhor time de Minas Gerais, na teoria, e não tem como negar isso. Na prática, pode não ser, e na prática não é. Hoje, América e Cruzeiro estão na frente do Atlético nesse começo de temporada, em méritos de trabalho, em méritos de bola jogada. Até agora, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e América estão na frente. Não à toa, o Cruzeiro venceu o Clássico mais uma vez, e não à toa o Cruzeiro é a melhor campanha do Campeonato Mineiro até agora, e não à toa o América também vem se classificando muito bem no Campeonato Mineiro, em um jogo ali entre Atlético e América, que o América teve, né, um jogo digno de sair vitorioso, mas acabou sofrendo um empate ali também na qualidade dos jogadores do Atlético, que tem qualidade para ser um dos melhores times do Brasil, e está muito longe de ser isso nesse começo de temporada. Então o Atlético, talvez dentre todos esses aqui, dessas prateleiras, seja o pior, porque devido à expectativa do time do Atlético, a gente comparando expectativa à realidade, o Galo não apresentou nada de bom, muito bom até agora. O único jogo muito bom que a gente teve do Galo foi o jogo contra o Democrata, que é o pior time do Campeonato Mineiro, dentro da Arena MRV. Ali o Galo foi muito bem. Mas tirando isso, o que de bom mesmo a gente teve do Atlético? Então, subindo de categoria, a gente tem o Vasco, o Corinthians e o Cruzeiro, ainda na categoria ok. O Vasco apresentou um jogo muito bom contra o Botafogo, mas acho que de testes, né? De fato, o que a gente teve até agora é isso. O Vasco também é um time que corre o risco de ficar de fora ali das finais do estadual, então não dá para ser tão bem avaliado assim,
né? Bem avaliado, dá para ser o Fluminense e o Flamengo. Eu acho que o Vasco tem que estar, pelo menos, uma prateleira abaixo desses clubes. O Corinthians é um time que vem em crescimento, mas ainda é o pior time da Série A em aproveitamento. É o pior time da Série A em aproveitamento nessa temporada, até agora, nesse início de temporada. E o Corinthians teve alguns testes, assim, testes de verdade, que são os clássicos, né, que a gente pode classificar aí a Copa do Brasil, que colocam em xeque. O Corinthians perdeu do Santos, o Corinthians perdeu do São Paulo e o Corinthians empatou no sufoco contra o Palmeiras. O Corinthians que jogou contra o Santos e o São Paulo é muito diferente do Corinthians que jogou contra o Palmeiras. E o Corinthians que foi super bem na Copa do Brasil. Muito diferente. Outro time. Outro time completamente diferente. Outro trabalho agora com o Antônio Oliveira. Está em crescimento, mas ainda precisa subir alguns degraus, se provar um pouco mais até chegar nessa categoria de times sólidos. Como o Grêmio, o Bahia e o Fluminense. O Bahia é um dos melhores times em aproveitamento do futebol brasileiro até agora. É o 8º melhor time em aproveitamento no futebol brasileiro até agora, nos times da Série A. Tem um elenco muito promissor e dentro ali dos seus desafios, que estão abaixo do que o Bahia quer jogar, do que o Bahia quer performar, do nível que o Bahia quer estar, estão muito abaixo. O Grêmio é um time que também tem esses desafios de estar muito abaixo ali, né? A competição está muito abaixo do nível que o Grêmio quer disputar. O time que foi vice-campeão brasileiro. E está na prateleira abaixo do Inter, porque no Grenal o Grêmio perdeu. Jogou de igual para igual com o Inter ali, claro. Acho que foi igual para igual. Sofreu ali a derrota no último lance da partida. E ali perdeu o jogo, mas tem que ser levado em consideração, porque no primeiro grande teste o Grêmio perdeu, né? Primeiro grande teste, primeiro clássico da temporada, primeiro grande jogo, o Grêmio saiu derrotado. E o Inter, que vem fazendo um trabalho muito parecido com esse trabalho do Grêmio, mas tem o adendo de ser o melhor time até agora de aproveitamento entre os da Série A, tá uma prateleira acima do Grêmio. São dois trabalhos muito sólidos ali dentro do Campeonato Gaúcho, que, mais uma vez, o Campeonato Gaúcho, ele não está no nível que esses times querem disputar. O Inter quer ser campeão de títulos essa temporada, múltiplos títulos. O Grêmio quer disputar nas cabeças também. Os rivais do Campeonato Gaúcho estão muito abaixo. E aí, quando a gente entra no primeiro teste grande da temporada, no primeiro jogo grande, no primeiro clássico para esses dois times, o Inter sai na frente. Apesar do jogo ter sido parelho, ter sido igual, no último lance, o Inter acabou vencendo e, ainda mais em clássico, o resultado conta e conta muito. Então, primeiro Grenal, primeiro teste, o Inter se sobressaiu ao Grêmio. São dois trabalhos bons, mas o do Inter talvez um degrauzinho melhor, e eu acho que até pelo potencial. O Inter tem muito mais potencial para o Grêmio. O Inter tem muito mais potencial essa temporada do que o Grêmio. O Inter tem um elenco que no longo prazo vai ser muito melhor do que o do Grêmio. O time, né? As peças que estão ali tendem a ser muito melhores do que as do Grêmio. O Inter uma prateleira acima da do Grêmio. E então o Inter está nessa prateleira dos muito fortes. Assim como o Palmeiras, que apresentou muitas coisas boas essa temporada, um time muito sólido. O Palmeiras talvez seja a definição de sólido, né? Apesar de não ter mostrado coisas grandiosas, mostrou coisas boas essa temporada ainda, mas acho que ainda pode melhorar. Mas não colocaria o Palmeiras nessa prateleira de pode melhorar, porque aqui a gente tem os clubes que estão muito mal, né? O São Paulo também, eu acho que ainda precisa corrigir, né, alguns problemas de percurso aí, mas é um trabalho em construção e o que mostrou até agora dentro dessa construção tá muito bom, mas o São Paulo tá perigando descer a prateleira, hein? O São Paulo está perigando descer uma prateleira. E o Flamengo também agora tá subindo as suas prateleiras. O Flamengo na última tava no sólido, hoje carimbado no muito bom. Não tem como. O Flamengo hoje está a um passo de ser o melhor trabalho do Brasil. A um passo. O Flamengo, em todos os testes que teve na temporada,
conseguiu se sair minimamente bem. O único teste que o Flamengo talvez não passou seja o teste contra o Vasco. Foi bem contra o Fluminense. Venceu um clássico que é uma pedra no sapato. Foi uma pedra no sapato do Flamengo no ano passado. E hoje essa vitória, nesse ano, já dá um gás pro Flamengo a mais. Foi bem contra o Botafogo vencendo, mas o Flamengo ainda precisa talvez ajustar uns pontos ali no ataque de criação, porque ameaçou pouco o Botafogo, ameaçou pouco o Vasco e conseguiu fazer ali 2 gols contra o Fluminense. Nos testes que o Flamengo teve até agora passou e a gente tem que colocar em pauta esse Flamengo, que é a melhor defesa do país, né? O sistema defensivo montado pelo Tite, que conhecidamente é um cara muito bom de defesas, né? De montar defesas, e ele tem conseguido fazer isso no Flamengo. Esse Flamengo do Tite é uma fortaleza. Isso tem que ser levado em consideração para o ótimo trabalho do Tite até agora, para o ótimo trabalho do Flamengo, que, repito, está a um passo de ser colocado como o melhor trabalho do Brasil. O Flamengo hoje é favorito para ser campeão do campeonato estadual, favorito para ser campeão carioca, e por muito, porque o Flamengo hoje é o melhor time do Rio de Janeiro. E, como eu já falei, e permanece da última tier list, esse é o melhor trabalho do Brasil, é o trabalho do Santos, tem que ser respeitado, principalmente pelas adversidades que o Santos passa. E aí eu preciso pesar, e eu preciso colocar na balança, o clube estar na Série B. O clube ter o seu primeiro rebaixamento da história. O clube está desfacelado e está se reconstruindo. O Santos está construindo um elenco do zero, né, que é esse elenco aí do Santos de 2024, que é um elenco que teve muitas dúvidas em cima desse elenco, desse trabalho do Carille, e que tem se provado ser muito eficiente, ser muito, muito bom. Então tem que ser colocado o Santos como o melhor trabalho do Brasil, até pelo um voto de respeito a tudo que o Santos está fazendo. O Santos não é o melhor time do Brasil. Longe disso. Não é. O Santos não ganharia de todos esses clubes que estão aqui. Talvez o Flamengo fizesse isso, mas o Santos não. O Santos não ganharia. Porém, o Santos, dado a tudo que joga contra, o Santos tem feito um trabalho incrível. E aqui a gente tem que dar um voto de respeito a esse trabalho incrível do Santos, que é o que mais tem dificuldades desses aqui da Série A. E é o que mais tem conseguido superar muito bem as adversidades que estão no seu caminho. E é por isso que eu coloco o Santos como o melhor trabalho até agora do futebol brasileiro, nesses Power Rankings que a gente está fazendo, nesses rankings aí de começo de temporada. É claro que o Santos vai cair. Quando começar a Série A, o Santos nem vai estar no ranking mais, porque aí não tem como a gente comparar um time que está na Série B com times que estão na Série A. Mas, enquanto a gente está nessa fase dos estaduais, o Santos está aqui por respeito a tudo que o Santos está fazendo, porque é um grande trabalho.